Capítulo 2. Os dois consortes. Então isso é verdadeiro? Isto é. Ela disse o doutor foi aos quartos delas. Mau tomou um gole de sopa e ouviu. Centenas de meninas serviçais foram tomando café da manhã na vasta sala de jantar. A refeição consistia em sopa e um mingau de grãos mistos. Ela estava ouvindo duas mulheres na diagonal em frente a ela enquanto trocavam fofocas. As mulheres se esforçaram para olhar decepcionado sobre a história, mas isto era uma imprópria curiosidade. Ele visitado ambos senhora Gyokuyo e senhora Lihua. Gracioso, as duas? Mas elas estão apenas de 6 meses e 3 meses. Isso é certo. Talvez isto realmente é um xingamento. Os nomes eram daquelas favoritas consortes do imperador. 6 meses e 3 meses foram as idades dos filhos das senhoras. Os rumores eram abundantes no palácio. Alguns deles surgiram do desprezo de Vossa Majestade com suas companheiras e os herdeiros, mas outros de simples histórias de fantasmas, os tipos de contos contados durante o verão. Deve ser. Caso contrário, porque 3 crianças separadas teriam morrido. Todos eles filhos de consortes. Eles poderiam, em princípio, ter sido herdeiros do trono. Uma das pobres vítimas nasceu de Sua Majestade antes de sua ascensão, enquanto ele ainda vivia no Palácio Oriental, e mais 2 desde que ele assumiu o trono, mas todos os 3 tive passado ausente em infância. Mortalidade era comum entre bebês, é claro, mas que 3 descendentes do próprio imperador morressem tão jovens era estranho. Apenas 2 filhos, os dos consortes Gyokuyo e Lihua, ainda sobreviveu. Envenenamentos, talvez? Mau refletiu, bebendo seu mingau, mas ela concluiu que não poderia ser. Afinal, 2 das 3 crianças mortas tinham sido garotas. E em uma terra onde apenas homens poderiam herdar o trono, que razão era lá assassinar princesas? As mulheres em frente a Mau estavam tão ocupadas conversando sobre maldições e azarações que elas pararam de comer completamente. Mas não existe tal coisa como maldições. Mau pensou. Foi estúpido, essa era a única palavra para isso. Como você poderia destruir um clã inteiro com uma maldição? Tais questões beiravam o herético, mas a experiência de Mau, ela sentia, constituía prova disso. Poderia ter sido algum tipo de doença? Algo transmitido pelo sangue, talvez? Como exatamente eles morreram? E que era quando destacado, quieto empregada doméstica começou conversando com as tagarelas companheiras de jantar. Não demoraria muito para que Mau se arrependesse sucumbindo para sua curiosidade. Não sei a história toda, mas ouvi dizer que todos eles definharam. Aparentemente inspirado pela demonstração de interesse de Mau, Xiaolanlan, a falante empregada doméstica, depois disso trouxe o mais recente rumores. O médico esteve com Lady Lihua com mais frequência do que Lady Gyokuyo, então acho que Lady Lihua deve ser pior. Ela limpou uma moldura da janela com um trapo e falou Senhora Lihua ela mesma? Sim, isso é mãe e criança ambos. Mau supôs que o médico prestava mais atenção a Lady Lihua e não necessariamente porque ela estava mais doente, mas porque seu filho estava vivo, um menino. Consorte Gyokuyo teve uma princesa. A atenção imperial caiu mais sobre Gyokuyo, mas quando uma criança era menino e a outra menina, alguém deveria receber tratamento preferencial era claro. Como eu disse, não sei tudo, mas ouvi dizer que ela está com dores de cabeça e dores de estômago e até algumas náuseas. Satisfeita por ter divulgado tudo com suas mais recentes informações, Xiaolanlan ocupou-se com outra tarefa. Por meio de obrigado, Mau deu-lhe um chá aromatizado com alcaçuz. Ela fez isso com algumas ervas que cresciam num canto do jardim central. Cheirava fortemente medicinal, mas era em fato bastante doce. Xiaolanlan ficou emocionada. Servindo garotas tive muito pouca oportunidade para desfrutar coisas doces. Dor de cabeça, dor de estômago e náusea. Mau teve algumas ideias como para o que doenças que isso poderia pressagiar, mas ela não tinha certeza. Talvez a doente poderia apenas pagar uma pequena visita. Mau estava determinada a terminar o seu trabalho o mais rápido possível. O Palácio dos Fundos era na verdade um lugar vasto, abrigando mais de 2.000 mulheres e 5 centenas eunucos sobre instalações. Humildes trabalhadores como Mau dormiam em 10 por quarto, mas os consortes de posição inferior tinham seus próprios aposentos, os de classificação tinham edifícios inteiros para si, e os de classificação mais alta. Os consortes virtualmente tinham seus próprios palácios, complexos extensos incluindo refeitórios e jardins, grandes o suficiente para fazer uma pequena cidade parecer pequena. Assim,
Mau Mau raramente saía da zona leste onde morava, não havia necessidade. Ela teve nenhum tempo nem o significante para deixar a menos que ela era enviado sobre alguns incumbência. Bem, se eu não tenho um recado, eu vou apenas precisa fazer um. Mau Mau falou com uma mulher segurando uma cesta. Esta cesta continha fino seda que teria que ser lavada na área de lavanderia no oeste. Ela perguntou se lá havia algo diferente sobre a água lá, ou talvez sobre as pessoas que lavaram a roupa, mas aparentemente a seda logo estaria arruinada se fosse manuseada aqui no leste. Mau Mau entendeu que a seda se degradava mais ou menos dependendo se estava seco ao sol ou mantido à sombra, mas ela não sentia especial preciso contar qualquer um isso. Estou morrendo de vontade de dar uma olhada naquele lindo eunuco que dizem que mora no área central, disse Mau Mau, invocando um dos outros rumores que Xiao Lanlan havia mencionado de passagem, e a mulher deu-lhe de bom grado a cesta. Chances para qualquer coisa parecida com romance era pouca e rara neste lugar, então até mesmo os eunucos, homens que não eram realmente homens, logo se tornaram algo para desmaiar. Contavam-se até histórias, de vez em quando, de mulheres que tornaram-se esposas de eunucos depois que eles deixaram o serviço no palácio. Presumivelmente isso era mais saudável do que as mulheres que desejavam umas às outras, mas ainda assim intrigado Mau Mau. Me pergunto se um dia vou acabar como todo mundo, ela pensou consigo mesma. Ela cruzou os braços e grunhiu. Assuntos românticos tinham pouco interesse para ela. Ela entregou o cesto de roupa sujo o mais rápido que pôde e depois apareceu o edifício laqueado de vermelho da área central. Esculturas eram em todos os lugares, cada pilar como uma obra de arte em si. Cada detalhe foi atendido, de modo que o todo era muito mais refinado do que qualquer coisa no periferias do bairro oriental. Atualmente, os maiores bairros da retaguarda do palácio foi ocupado pela consorte Li Hua, a mãe do príncipe. O imperador era sem uma imperatriz apropriado, qual feito Li Hua, com um filho, a pessoa mais poderosa daqui. A cena que Mau Mau descobriu parecia quase como se pudesse ter acontecido da própria cidade. Uma mulher fulminou, outra baixou a cabeça na tristeza, enquanto outros se agitavam e se preocupavam, e um homem tentou fazer a paz entre eles todos. Isso é dificilmente diferente de um bordel, Mau Mau pensou. A mulher chateada era a pessoa mais poderosa do Palácio dos Fundos, a uma baixando a cabeça, a próxima mais poderosa, e as mulheres exigentes eram atendentes. O homem, não dúvida um homem, intercedendo era o médico. Tanto, Mau Mau percebeu pelos sussurros que ouviu e o estado geral das coisas ao seu redor. Essa primeira mulher teria que ser consorte Li Hua, mãe do príncipe imperial, e a segunda mulher seria ser consorte Gyokuyou, abençoado, embora não tão abençoado quanto Li Hua, com uma filha. Quanto ao médico eunuco, Mau Mau nada sabia sobre ele, mas ela tinha ouvido falar que em todo este grande palácio havia apenas uma pessoa que poderia ser verdadeiramente chamado de praticante de medicina. Isso é obra sua. Só porque você teve uma garota, você colocou isso na cabeça para amaldiçoar meu príncipe para a morte. Uma linda face distorcida por raiva é assustadora. Olhos furiosos como os de um demônio, num rosto pálido como de um fantasma, virou-se para a bela Gyokuyou, que colocou a mão em seu rosto. Lá havia uma marca vermelha sob seus dedos. Ela tinha, mal supus, levado um tapa com uma mão aberta. Não é verdade, e você sabe disso. Meu Xiaoling é sofrimento apenas muito como seu filho. A segunda mulher tinha cabelos ruivos e olhos cor de esmeralda, e ela respondeu às acusações com calma, referindo-se à jovem princesa Lingli por um apelido carinhoso. A aparência do consorte Gyokuyou não sugeria nada de uma pequena quantidade de sangue ocidental em suas veias. Agora ela levantou a cabeça e olhou para o médico. E é por isso que peço que você não deixe de atender a minha filha também. Parecia que o próprio médico era a razão pela qual a intercessão foi necessária entre as duas mulheres. Ele teve gastando todo o tempo olhando o jovem príncipe, e Gyokuyou estava apelando em nome de sua filha. Um simpatizava com ela, mas este era o Palácio dos Fundos, e crianças do sexo masculino eram mais valorizados que feminino uns. O doutor, para sua parte, visto em total mudez. O que a vale, mal pensou. Para falhar para perceber com as duas consortes bem na frente dele. Como ele poderia não ter descoberto já, afinal? As crianças mortas, as dores de cabeça, as dores de estômago, as náuseas. Para não falar da palidez fantasmagórica e frágil do consorte Li Hua. Resmungando para si mesma, Mau deixou a cena estridente para trás. Eu preciso de algo para escrever sobre, ela pensou. Ela ficou ocupada pensando nisto, em fato, até notar a pessoa passando.